Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar a prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, e este é meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, do 6 ao 8. Gente, hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre um comentário que me fez refletir. Foi uma das Marias aí, né, que me mandou esse comentário. Creio que essa Maria seja nova aqui no canal, né? Então, para as pessoas que estão chegando agora, ainda não me conhecem, né? Hoje eu vou conversar com vocês um assunto assim, até meio que polêmico, né? Uns vão entender, outros concordar, outros não. Que as opiniões do mundo são assim mesmo, são divididas, né? Mas vamos falar sobre a glória de Deus. E vamos trazer esse assunto sobre os nossos dias, né? Então acompanhe aí comigo. Então, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Daniele Melquides, para quem não me conhece, mas todos me chamam de Dani, desde criança, né? Sou sempre a Dani para lá, Dani para cá. Então eu faço esse canal aqui, junto com meu filho, uns amigos, né? Meus filhos aqui, meu esposo, mas o Júlio César é o que mais vocês conhecem, né? Então deixa eu prender um pouco o meu cabelo, tá muito calor, gente. O calor aqui está bravo. Então, aí o que eu queria conversar um pouquinho com vocês, antes de mostrar a decoração de Páscoa, é a respeito de um comentário. Os comentários, vocês sabem que de vez em quando eu venho aqui e converso um pouquinho com vocês. Então eu recebi um comentário de uma amiga, eu vou dizer amiga porque para mim todos vocês são amigos. Eu entendi o ponto de vista dela, a preocupação como cristã, né? E ela me deixou um alerta, mas eu respondi ela, mas eu queria conversar também um pouquinho com vocês a respeito disso. Para vocês que estão entrando agora aqui, que estão conhecendo o canal aos poucos, então eu vou contar um pouquinho para vocês. Bem, como eu falei, eu me chamo Daniele, tenho 43 anos, 2 filhos, né? Cuido de animais abandonados aqui, vocês vão ver os bichinhos para lá e para cá, eu sempre cuidei de bicho, mas de 2006 para cá, comecei a trabalhar em abrigo e eu cuidando dos bichinhos desde então. Tem vídeos aí falando a respeito disso, né? Então, gente, vocês estão vendo roncando aqui, é o Diogo, que ele tem probleminha no nariz. Então ele tem essa ronqueira devido às sequelas de esporotricose. Então, aí eu recebi esse comentário falando a respeito do meu lado lúdico, do meu lado nostálgico, falando sobre... vou falar assim, meio que religião, misturando com as coisas que eu gosto. Então, aí, gente, eu não gosto de conversar sobre religião nem política, mas eu vou falar mais ou menos sobre isso. Não política, mas sobre religião. Por eu gostar de coisas lúdicas, às vezes eu sou criticada. E não que eu me importe, porque se eu me importasse, eu não postava no Instagram, no Face, aqui no YouTube, a minha vida, a minha casa, minhas fofurices, e vocês já conhecem, né? E quem não conhece, eu sou colecionadora, coleciono brinquedos antigos, brinquedos da minha época, infelizmente eu não pude ter, então depois de adulta eu comecei a colecionar. Eu comecei com 35 anos, eu agora estou com 43, então já tem um tempinho que eu coleciono. Então, esse meu lado lúdico, assim, de gostar de coisas. Aí, essa pessoa falou sobre o Senhor dos Anéis, que eu tô sempre falando sobre os Anéis, o Hobbit. Eu gosto, gente, desde que eu me entendo por gente, de filmes de época, novelas que eu sempre assisti de época, né? E eu me identifiquei muito com o Senhor dos Anéis e o Hobbit, principalmente no tempo de pandemia, porque nós passamos uma situação bem complicada, o mundo passou. Ainda tá saindo agora, mas vocês sabem como é que foi bem doloroso, né? Então, eu me identifiquei muito porque no período da guerra, quando esses livros foram escritos por Tolkien, ele estava vivendo um momento muito difícil, complicado, as pessoas estavam, porque naquela época não existia redes sociais, né? As pessoas se distraíam através de livros. Então, houve essa necessidade, né, de as pessoas começarem a se entreter, porque imagina bombas, só se falava de guerras e relatos de guerras. Então as pessoas precisavam, como está hoje em dia, você sair da realidade. Tipo assim, a pessoa fala assim, fulano é maluco, ela saiu da realidade. Então às vezes vai precisar você sair da realidade para você não surtar.
porque o que aconteceu naquela época da guerra, o que aconteceu conosco aqui, e logo em seguida entramos com a guerra, né, também, teve os países que ainda estão em guerra, né, nos dias de hoje. Então, eu me lembro que naquele tempo da pandemia eu estava muito mal. Meu sogro havia falecido, não por Covid, mas ele faleceu nos primeiros meses. Ele faleceu no segundo mês de pandemia. Aí meu irmão ficou mal, também ficou internado. E tivemos muitos problemas. Meu filho mais velho perdeu 2 tios por parte de pai, um casal de tios. Meus amigos perderam parentes, perdemos vizinhos. Então nós vivemos uma situação muito ruim. E eu ficava trancada aqui dentro de casa, porque o Júlio César, ele sempre teve problemas respiratórios seríssimos. Teve que fazer tratamento com pneumologista. Ele tinha pneumonia de repetição e asma brônquica, que as pessoas sabem que quem tem asma não tem cura. Ela tem tratamento, talvez ela melhore e tal. Então eu tinha muito medo, eu não saía com ele pra rua. Eu tinha muito medo dele pegar a Covid. Então eu me vi numa situação, lógico que eu orava, eu pedia a Deus, eu clamava, como muitos clamaram, mas eu precisava de algo também que me ajudasse. E foi no momento que eu comecei a assistir filmes, né, porque eu ficava muito dentro de casa. E eu comecei a assistir muito e via, revia novamente. Meu esposo, quando estava em casa, ele via também. E isso nos ajudou bastante, gente. Foi um refúgio. Como foi no tempo da guerra, foi um refúgio também para mim. E eu venho de várias religiões, falando sobre religião. Dani, qual é a sua religião? Eu nasci no catolicismo e fui batizada na Umbanda. Minha madrinha era católica e ela era umbandista também. Era mãe de santo na Umbanda. E ela me batizou. Aí, quando eu fiquei mais para adolescência, eu estudei com os mormons, meus pais também estudaram. E depois eu estudei com as Testemunhas de Jeová, me tornei, me batizei com eles. Fiquei 10 anos, né, na pregação. E a gente de porta em porta, como vocês sabem, o pessoal aparece, bate nas portas e tal. Então, e depois eu fui para a igreja evangélica, eu me batizei. Na época eu falei, pastor, chega de batismo, que eu já não aguento mais. Né? Então eu falo, gente, que eu sou cristã, eu creio em Jesus, acima de tudo, creio na palavra de Deus, né? E independente das religiões, eu respeito as religiões, eu amo pessoas de religião. Inclusive, tem amigos que são ateus, que são fantásticos, têm um coração até melhor do que muitos que se dizem cristãos. Então, gente, é Deus que trabalha no coração deles com o passar do tempo. Não adianta a gente querer ficar enfiando Jesus de goela abaixo para ninguém. Isso vem com o tempo, né? Então, quem me conhece sabe que eu gosto dessas partes assim. Isso não me afeta. Como agora eu tô fazendo decoração de Páscoa. Decoração de Páscoa pra mim, terminou a Páscoa, eu guardo. Eu não vou ficar idolatrando coelho. Como no Natal, os cristãos escolheram o dia 25 para ser o nascimento de Jesus. A gente sabia que não foi, mas escolheu. Então tem árvore de Natal, tem pisca-pisca, tem boneco de neve, não sei o quê. Mas são coisas assim que a gente acabou, a gente guarda, a gente não fica idolatrando aquilo ali. E nos filmes eu sei que é fantasia, tanto que meu esposo, já mostrei pra vocês, que de vez em quando meu esposo leva carros para as filmagens de novelas e filmes, e eu já assisti algumas vezes, né, e vejo ali, acabou, corta aí eles seguem a vida deles, sabe? Então eu entendo que é fictício, né? Então isso não me afeta, o fato de eu gostar, né, de fantasias, assim, filmes de fantasias, coisas da Disney, desenhos, sabe? Coisas assim, lúdicas, bobinhas. Isso não significa que eu seja influenciada totalmente. Apesar que, como eu falei, eu vi muita positividade no filme. Quem não acompanhou, acompanha, assiste. Tem um lado do bem e do mal lutando, mas tem uma mensagem das pessoas perseverarem, das pessoas não desistirem, principalmente dos amigos, né? Lutar pela amizade e passar por cima de muitas coisas. Então eu aprendi tanta coisa no Hobbit e Senhor dos Anéis. De coração, gente, eu falo pra vocês. A adaptação de Peter Jackson eu gostei bastante, apesar que do Tolkien tem gente que já não gosta, né? Mas eu gostei muito da adaptação dele. E aí me ensinou muita coisa, gente. Se eu for falar, eu vou fazer um vídeo gigantesco falando a respeito disso, né? Então, só pra dizer pra vocês que o fato de eu gostar de boneca, de bursinho, de não sei o quê, de filme, não significa que eu esteja variando, não. Quem me conhece sabe, eu procuro ser uma pessoa bem centrada. Lógico que assim, sempre levando tudo no bom humor, né, gente? Porque a vida anda tão difícil, as pessoas andam tão amarguradas que de vez em quando a gente tem que simplesmente dar um sorriso, né? Ver quando a gente é criticado e seguir em frente. A pessoa às vezes leva uma bronca, uma coisa assim, e a gente às vezes quer responder, mas não devemos. Nós como cristãos que somos, eu não estou falando de religião, não estou falando todos nós que acreditamos em Jesus somos cristãos.
Então, eu acho que é assim, gente. As pessoas das religiões, eles acham que uma religião é melhor do que a outra. E não é assim. Jesus falou que ele era o cabeça e nós somos o corpo. Então, existe a mão, precisa do braço, o braço ficar sem a mão, ele sente falta. Minha garganta tá aqui, mas eu preciso do pulmão, e o coração, e todos os órgãos. Então, as religiões são da mesma forma. Precisaria haver uma união. Temos que ser um para que o mundo creia que o Pai o enviou. Ao invés de acontecer isso, as religiões estão se matando. Uma acha que é melhor do que a outra. Eu não vou na igreja de fulano porque eu não gosto. Eu não vou lá não sei o que porque eu não sei de quê. Então isso, gente, não faz parte do cristianismo. Jesus estava nesse meio das pessoas, mas ele tinha a unção da garça, ele não se poluía com coisas que ele vivia no mundo. Ele andava no meio do lamaçal, mas ele se mantinha sempre limpo, puro, íntegro. Porque Jesus sabia que não tem como você viver na terra e não fazer parte do mundo. Que ele disse assim, não fazeis parte do mundo porque eu não faço parte do mundo. Então ele sabia andar no meio, mas ele sabia dividir as coisas. Ele fazia separação. Ele não fazia acepção. Ele separava as coisas. E ele amava o próximo, independente de serem cobradores de impostos, meretrizes, sabe, pescadores, pessoas bem instruídas, como o apóstolo Paulo. Ele amava todos, gente, sem mais, sem menos. Então, a gente não pode deixar influenciar por isso. Ame mais as pessoas que não são da sua religião. As que são, você tem que amar. Mas as pessoas que não são, que são de religiões diferentes, ame muito mais ainda, cara. Beija, abraça, fala o quanto elas são importantes para você, porque o mundo gira de uma forma tão ruim, porque se nós não formos tolerantes, se nós não tivermos empatia, o mundo vai cada vez mais se destruir, porque as pessoas que se dizem cristãs, elas estão se sentindo tão cheias do Espírito Santo, que elas esquecem de olhar ao seu redor. Vamos amar mais, vamos cuidar mais, independente de religião. E não vai ser, lembre-se, não vai ser um filme, um desenho, uma novela que vai fazer o seu caráter, não. Sabe, você olha, como eu falei, tem a unção da garça, faça a diferença. Não pise no lamaçal, mas não se suje com aquilo ali. Então é o que eu busco fazer nessa terra, gente, é não me sujar com o lamaçal do mundo. Então, gente, é isso que eu queria dizer pra vocês, já falei demais. Agora vamos lá assistir o pedacinho que eu tô decorando aqui. Vem comigo. Gente, eu tô aqui tentando arrumar um pouquinho pra Páscoa, mas vou dizer a vocês, esse ano eu tenho um probleminha que ao mesmo tempo é pequeno e ao mesmo tempo é gigantesco. Olha. Olha. Ai, ai. Então, ela sobe em cima do sofá e ela tá pegando minhas coisas. Pra quê? Destruir. Já peguei ela algumas vezes até em cima da mesa. Se deixar a cadeira pra trás, ela consegue apoiar e sobe e pega as coisas. Ai, essa Olivia não é brincadeira. Aí, gente, eu tô tentando arrumar um pouquinho. Ah lá, o que eu acabei de falar. Ela é fogo. Tive que tirar a minha Blight daqui, com medo dela comer. Já caiu o bolinho, deixou umas moranguinhos cair no chão. Peguei na boca dela, ainda bem que ela não tinha destruído. Então aqui em casa tá sendo difícil. Um cachorro filhote dá trabalho. O Thorin também era demais. Thorin destruía tudo. Até passar essa fase chata aqui, ó. É um saco. Vamos lá, desce. Não quero você em cima. E ela cata coisas, joga em cima do sofá. Faz muita bagunça. Então, esse ano, eu não posso bobear. Eu coloquei ali aquele coelhinho, com aquele, não sei nem se eu vou deixar ali. Porque a pessoa aqui, ó, sabe? Aí aquela desce, Olivia. Desce. E ela é teimosa. Muito teimosa. Eu coloquei aqui aquelas capas que eu mostrei a vocês no outro vídeo. Aí, as outras duas eu coloquei pra cá. Olha ali. Ver se eu posso. Tô arrumando ainda, gente. Então aqui... aqui na parte de cima, olha. Da prateleira, eu coloquei esse coelhinho que eu fiz de papelão e tecido. Já tem uns 2 anos. Essa guirlandinha aqui também eu fiz. Eu acho que eu fiz um vídeo também mostrando ela. Já tem um tempinho também. Que eu usei uma madeira que eu tinha aqui. Essa guirlanda aqui, a embalagem de ração para coelho e porquinho da Índia, né? Porque eu cortei, aí peguei uns fuxicos, pintei também a madeirinha em volta. Aí fiz essa guirlanda aqui, só que esse ano eu não pendurei ela, eu deixei ela aqui na prateleira por enquanto. Se mudar de ideia, depois eu tiro, né?
Aí coloquei esse coelhinho fofucho aqui. Pra cá, aqui no cantinho do chá, está o nosso amiguinho. Então os tons que eu tenho, gente, são sempre tons assim. Bege, marrom, rosinha, né? Esses tonzinho pastelzinho que eu acho muito bonitinho. Esse aqui é de tecido. Um tecido xadrez. Um rosézinho. E esse coelhinho eu já tenho ele há muitos anos. Aqui eu coloquei essas cenouras de tecido. Quem fez foi minha amiga Lucimara, lá de Ribeirão Preto. Aí Lu, tô usando aqui as cenourinhas que ela fez mais uma vez. Usei ano passado. Tem uma linha aqui, ó, deixa eu tirar. Aí, não saiu não, tá agarrado aqui, vou tirar. Agora foi. Bem chabichica esse tecido, né? Os dois, na verdade, bem fofinho. Foi feito pela Lu. Aqui, na mesinha, aqui, gente, olha, que a pessoa pegou, ó. Vê se eu posso, eu vou ter que fazer outro, ó. Ela puxou e mastigou tudo. Ela não é brincadeira. Aí aqui em cima dessa mesinha, eu coloquei esse caminho assim, como se fosse um caminho, né? De corações de madeira. Coloquei um ovinho igual aquele lá da cozinha, que eu mostrei no vídeo passado, né? Nos vídeos passados. Aí coloquei esses... Trouxe lá do sítio. Na verdade isso fica lá, né? Eu trouxe só pra decorar um pouquinho. Esses cogumelos que eu fiz. Aí aqui o coelhinho tá em busca da cenoura dentro do cestinho. Aqui eu também coloquei aquele tecido que eu ganhei da Ana Paula Pereira. Aqui eu coloquei as gaiolinhas. Então desse lado... Ah, eu tenho também, gente, que... Eu tô até com pena de usar. Também tá calor, né? Como é que eu vou usar a pantufa com calor desse aqui no Rio? Impossível. Não tem nem como. Eu tenho até que soltar, gente, que ela tá presa ainda aqui uma na outra. Eu vou cortar pra soltar. Teve gente que falou que ia usar, se fosse eu usaria na decoração, né? Pra não... Que a gente pisa no chão. Acaba com isso, né? Fica tudo sujo, encardido, mas que é rosinha. Mas tá quente, tá bem quente. Por sinal, para usar as pantufas. Aqui, os coelhinhos gêmeos. A barriguinha é aberta, né? Se a pessoa não quiser usar, ela pode até fechar também e usar como um coelhinho. Coelhinho gêmeo. Daqui a pouco, Dona Bonita vai pegar... foi dormir. Cansada de fazer tanta bobagem, minhas besteirinhas que ela faz. Aí pra cá eu tô arrumando. Eu vou arrumar agora o outro lado.